Bom dia, pessoal. Eu tô tomando aqui um cafezinho preto passado que eu fiz. E eu vou... Geralmente quando eu acordo de manhã eu não preparo logo alguma coisa pra mim comer. Eu sempre espero um pouquinho. Mas hoje eu acordei com bastante fome. Então eu vou fazer um mingauzinho de aveia, assim, bem rapidinho pra comer. Mas fica bem delicioso, bem completo. E eu vou mostrar pra vocês então agora tudo que eu vou usar e como eu vou fazer ele passo a passo. Eu vou usar então a aveia. Essa daqui é uma aveia em flocos, só que ela é um pouquinho mais fininha. Aí eu também vou usar, eu acho que meia maçã vai ser o suficiente. Talvez eu coloque um pouquinho de banana depois por cima. E aí eu também vou colocar um bloco desse leite de coco aqui que eu fiz. E aí eu congelo ele. Eu coloco em forminhas de gelo. E aí eu congelo. Então eu vou pegar um bloco e vou usar. É leite de coco caseiro. E também eu acho que eu vou usar um pouquinho dessas frutas congeladas. Aqui eu tenho uma variedade de frutas congeladas. Ai, tá gelado. Algumas que eu compro fresca e congelo. Também tenho couve, abobrinha, esse tipo de coisa. Isso daqui é framboesa. É framboesa? Himbeere. É framboesa. É framboesa. Eu comprei já congelado. Eu compro assim umas que vem em caixinha de papel. E tem um pouquinho também que eu colhi da horta, que a gente tinha algumas framboesas na horta. Então eu vou usar isso também pra colocar por cima como topping. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. E prontinho o meu café da manhã, super simples, super rapidinho de fazer. Agora que esfriou aqui, eu gosto muito de comer esses mingaus de aveia de café da manhã. Eu ainda faço as minhas vitaminas verdes, mas com menos frequência. Eu acho a aveia um alimento ótimo, sustenta assim, deixa a fome longe por horas, é super baratinho. Então eu adoro fazer coisas à base de aveia. E tem uma coisa que sempre me perguntam aqui, toda vez que eu uso proteína em pó vegana, que é qual marca que eu uso, se é necessário suplementar, por que eu uso e assim por diante. E eu, na verdade, não acho que é obrigatório você suplementar, usar proteína em pó vegana. Eu acho que só com uma alimentação bem balanceada você já consegue a quantidade necessária de proteína. Eu compro essas proteínas em pó vegana. Não é tanto com o intuito de aumentar a quantidade de proteína que eu consumo. É claro que ajuda. Por exemplo, esse café da manhã eu acrescentei só com esse scoop, né, de proteína em pó vegano. Eu já acrescentei mais ou menos, acho que é 20 gramas de proteína. Então deixou ele mais completinho. Mas a minha ideia quando eu acrescento essa proteína em pó vegana, por exemplo, aqui no meu mingau de aveia, ou nas minhas vitaminas verdes, que eu quase sempre também acrescento, é para acrescentar um saborzinho extra e adoçar. Eu não uso adoçante artificial mais aqui em casa, eu não uso açúcar refinado, a não ser quando eu vou fazer uma receitinha de bolo, coisa assim. Então, a proteína em pó vegana, ela realmente acrescenta esse saborzinho extra. Essa aqui que eu adicionei, ela é sabor baunilha e ela adoça bem. E quanto à marca, eu não tenho como recomendar alguma marca que vem do Brasil, né? Porque eu não moro no Brasil. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição as duas marcas que eu sempre compro, já faz assim anos.
para quem mora na Europa, quiser dar uma olhadinha. E a única coisa que eu faço quando eu seleciono, né, alguma marca de proteína em pó vegana é olhar se não tem soja, porque eu sou um pouquinho, sei lá, desconfiada em consumir muita soja. A única maneira que eu consumo mesmo soja é tofu, às vezes tempê, porque são produtos que passam assim por um período de maturação, então não tem tantos antinutrientes. E às vezes eu compro leite de soja, um que não é adoçado, não tem sabor e que é fortificado com cálcio. Então é uma das únicas maneiras que eu consumo soja. Então eu sempre procuro por marcas que não tem soja e também por marcas que não tem adição de adoçante artificial, a não ser stevia, extrato de stevia. Essas duas marcas, elas não têm adoçante artificial como sucralose, aspartame, e mais alguns que já são bem comprovados que não fazem bem para a saúde, que podem causar câncer. Então eu fico longe de qualquer tipo de adoçante artificial, a não ser se tiver um pouquinho de stevia, que é o que tem nessas duas marcas que eu compro. Para mim o importante é só isso mesmo, a composição, porque de qualquer forma eu vou só misturar no meu mingau de aveia, eu vou bater na minha vitamina verde, então ele vai misturar bem, não vai ter problema. Então eu acho que era isso que eu queria falar. Sobre o leite de coco que eu usei, eu quero um dia mostrar direitinho como eu faço, mas agora eu tenho uma porção bem grande no meu congelador, então eu vou esperar até terminar e aí quando eu fizer de novo eu gravo. Mas eu basicamente compro o coco verde, que começou a ter para vender agora aqui na Alemanha, pelo menos aqui onde eu moro não tinha. Então eu comprei e aí eu só peguei a polpa e bati com água, acho que eu usei a proporção de uma xícara da polpa para 4 de água. E aí eu coei e coloquei nessas forminhas de gelo e congelei, né? E quando tava congelado eu retirei e coloquei nesses saquinhos. E aí eu uso ele assim às vezes para cozinhar, para colocar assim nos mingaus de aveia, nas minhas vitaminas verdes, esse tipo de coisa. Porque ele não conserva muito tempo na geladeira, né? Esses leites vegetais, no máximo assim 3 dias. Então eu resolvi usar esse método de congelar assim. E aí eu vou usando. Dá pra até usar em café, você retira, descongela no micro. Ele não fica assim tão cremosinho, tão homogêneo, mas se você puder dar uma batidinha assim, ele fica super gostoso. Então é isso. Agora eu vou tomar aqui meu café da manhã, vou planejar um pouquinho o que eu vou fazer hoje durante o dia e começar a trabalhar também. Para o almoço, eu vou fazer uma salada de grão de bico, assim, bem completinha. Primeiro aqui eu tenho um maço de couve, é uma couve queilo que eu colhi da minha horta. Aí eu vou cortar ela em tiras, e aí eu acrescento numa tigela, adiciono um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva e amasso ela um pouco assim com as mãos. Isso amacia um pouquinho a couve e também facilita bastante a digestão dela. Feito isso, eu corto o restante dos vegetais. Eu vou usar aqui primeiro meio pepino japonês, que eu corto assim em cubos bem pequenos. Depois eu também vou usar tomates. Também são tomates que eu colhi da horta, são os tomates um pouquinho menores, que eu também corto assim em pedaços pequenos. E eu também vou usar daí um pimentão vermelho, rabanetes e meia cenoura grande. E aqui, para agilizar e facilitar essa salada, hoje eu vou usar grão de bico de lata.
eu transfiro ele para uma peneira e lavo bem em água corrente. Daí eu coloco aqui num prato e vou amassar um pouquinho os grãos assim com amassador de batata. Você também pode fazer isso com garfo. Eu só amasso um pouquinho, não todos os grãos e não bem amassadinho. Depois que eu amassei, eu coloco ele junto na tigela dos vegetais. E para temperar aqui eu vou usar sal, limão, azeite de oliva e mostarda. Daí eu só misturo tudo muito bem. E para acompanhar essa salada, eu vou pegar aqui 2 pedaços desse flatbread sem glúten e sem farinhas, que eu tinha uma porção no congelador. É a última receita que eu compartilhei aqui no canal, eu super recomendo essa receita. Aí eu vou aquecer um pouquinho no micro-ondas. E aí eu pego uma porção dessa salada, sirvo aqui no meu prato, mais ou menos 1/3 dela. Aí eu vou colocar 2 pedaços desse flatbread, ele é feito de quinoa, então ele é bem nutritivo, também tem uma quantidade bem boa de proteína e é muito saboroso. E eu também vou comer um pouquinho desse hummus que eu tinha aqui ainda na geladeira. A receita dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E a receita do flatbread também, é só você olhar aqui embaixo na descrição. Eu tô indo lá preparar a janta. Ainda é um pouco cedo aqui, mas como eu quero gravar direitinho como eu vou fazer essa janta, eu vou prepará-la um pouquinho mais cedo, para aproveitar que ainda tem bastante claridade, que agora já começa a escurecer um pouquinho mais cedo aqui. Eu tô tomando um cafezinho que eu fiz. Eu tô sem erva mate para fazer chimarrão, só um dia. Ontem terminou e eu achei que eu ainda tivesse um pacote, mas eu percebi que eu não tinha mais. Eu compro aqui online, hoje em dia é bem facilzinho de encontrar qualquer coisa. Mesmo morando na Alemanha, eu encontro erva mate facilmente. Eu comprei ontem e eu acho que chega amanhã. Mas eu vou lá agora então preparar a janta. Eu tava editando o meu almoço e o meu café da manhã, que eu tô gravando, né, hoje tudo que eu tô comendo. E eu já vou editando durante o dia pro próximo vídeo. E pra janta, então, eu vou fazer uma sopa de ervilha, que vocês viram que eu coloquei uma ervilha pra demolhar quando eu tava preparando o almoço. É uma sopinha, assim, bem rapidona de fazer. Eu adoro ela. E você pode até fazer ela, assim, mais encorpada, mais grossinha e comer com arroz, se você não quiser comer como sopa. Eu vou comer só ela, não vou comer pão, nada junto, porque ela é bem completinha. Ela tem bastante proteína da ervilha, ela tem bastante carboidratos bons. Eu vou colocar um pouquinho de leite de coco para acrescentar uma gordura boa. E ela é maravilhosa, assim. Leva 5 minutinhos para fazer. Fora, né, a parte que você vai cortar os vegetais, aí depende, né, do quão rápido que você é. Mas o tempo de cozinhar, assim, é 5 minutos na panela de pressão, é claro. E tá prontinha. Então, vamos lá pra cozinha agora fazer a sopinha. E aqui eu tenho tudo que eu vou usar pra fazer a sopa. 3 dentes de alho, uma cebola, um pimentão vermelho, ele é bem pequeno. É a metade dessa abóbora aqui que eu colhi da horta. Ela é bem pequena. Um tanto de brócolis. Aí eu também vou acrescentar um pouquinho de leite de coco, que eu tinha um resto na geladeira, vou aproveitar e usar na sopa. E aí a ervilha seca aqui que tá demolhando. E para fazer essa sopa aqui, eu primeiro começo dourando o alho e a cebola em óleo de coco, por assim mais ou menos uns 2 minutinhos. Eu tô usando a panela de pressão aqui. Depois que o alho e a cebola já estão bem douradinho, eu vou acrescentar aqui a abóbora, o pimentão vermelho, tudo cortado assim em pedaços pequenos, o brócolis, depois a ervilha seca, sem água da demolha, depois aqui um maço de ervas, aqui eu tô usando salsinha, manjericão, alecrim e cebolinha. E por último a água, eu tô acrescentando 1 litro de água aqui. E aí também eu acrescento sal e um pouco de cúrcuma em pó, né, o açafrão da terra. Aí eu misturo um pouco e agora eu vou acrescentar o leite de coco. Aqui seria mais ou menos 150 ml, é aquele leite de coco culinário de garrafinha. Aí eu vou fechar minha panela de pressão e quando começar a sair a pressão, você marca 4 minutos. Passados 4 minutos, você desliga a panela.
Agora aqui eu já deixei a pressão sair naturalmente. E aí quando você abrir vai estar com esse aspecto assim um pouquinho estranho. Aí o que eu faço é ligar o fogo de novo e mexer bem, até ela ficar assim bem cremosinha. E eu amasso um pouquinho os vegetais assim com uma colher de pau. E aí no final aqui eu tô acrescentando um pouquinho mais de couve e um pouquinho de salsinha. Aí eu só misturo tudo e desligo o fogo e prontinho. Se você quiser que você pode acrescentar mais sal. Eu acrescentei um pouquinho, mas acabou cortando aqui na edição. E aí eu tô acrescentando um pouquinho aqui de sementes de girassol também e óleo de linhaça. A semente de girassol ela acrescenta um pouquinho mais de crocância na sopa, então satisfaz mais a fome. E o óleo de linhaça é para acrescentar gordura ômega 3. E tava uma delícia essa sopa, gente. Olhem a surpresinha que acabou de chegar. Erva mate. Olha, gente, 3 quilos. Eu comprei pelo Amazon, aqui, né, na Alemanha. 3 quilos. E acabou de ser entregue. É uma erva mate orgânica embalada a vácuo. E agora, é claro, eu vou fazer o meu chimarrão. Eba! What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.